Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Bem-vindo, bem-vindas, Eduardo, mais uma vez aqui no canal Irmãos Eternos. Vamos para mais um dia de psicografia. Mais uma vez lembrando, na edição do filme eu tirarei todo o máximo possível de tempo do período da concentração e no final a leitura da mensagem. Havendo algum comentário que se faça achar importante no momento, se tiver inspiração, algum comentário que ache interessante, faremos no final do vídeo, após a leitura, e se não, encerraremos a mensagem que é o foco de todo esse trabalho. Aproveito para agradecer mais uma vez, conseguimos o objetivo da monetização, início, com o intuito de auxiliar pessoas na aquisição de mais cestas básicas, as quais nós já trabalhamos. Solicitamos encarecidamente. Sabemos que não há custo, então solicitamos encarecidamente. Compartilhem, comentem e deem o seu joinha, tá bom? Compartilhe esse vídeo, faça com que chegue a maior quantidade de pessoas possíveis para que a sua visualização aumente a quantidade de visualizações do canal para que possa ser sempre indicado para mais pessoas. Nosso intuito é só dois. O principal é o auxílio às pessoas na sua maior necessidade hoje que vemos, que é a sua fome, a sua subsistência alimentar. E 2, utilizamos para alcançar mais pessoas. Estamos aqui expostos, com prazer, divulgando a filosofia espírita e a partir dela, com o trabalho dos mentores, que sou só uma ferramenta, com os trabalhos dos mentores de suas mensagens, que as palavras possam acalentar seus corações e mentes, que auxiliem para que essa mensagem deles possam trazer algum benefício para aqueles que ouçam. E ao trazer algum benefício, com as suas visualizações, que é a forma que hoje encontramos de conseguir angariar condições para ajudar maiores quantidades de famílias. Tá ok? Agradecemos de antemão. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas conseguimos tão bravamente num espaço curto de tempo monetizar e nos cadastrar que logo estaremos auxiliando mais pessoas simplesmente com a visualização e seu curtido e seu comentário, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, famílias agradecerão e peço gentilmente que agora possa ser mais uma vez a ferramenta para os nossos mensageiros. Vamos lá? Nem todas as formas e condições são utilizadas de formas mais positivas possíveis, para que possamos estar entre muitos outros que necessitam de nossas palavras. Este é o início de nosso trabalho de divulgação da doutrina, forma pela qual hoje podemos nos utilizar da escrita. Por outros momentos e oportunidades, outras formas poderão ser expostas, pois a necessidade de divulgação é enorme. Estamos em tempos de mudanças, e estas mudanças são externas, principalmente para que ocorram as internas tão esperadas. Todos aqueles que buscam sanar suas vontades de conhecimento da doutrina
sabem que pode consultar as obras do codificador. Tão além deles, temos tantos outros que tão valorosamente nos deram oportunidade de suas visões e esclarecimentos diante da história. Bem verdade que tantos outros ainda estão na atualidade e estão efetuando seu objetivo em prol da divulgação do Espiritismo. Dar-se entre os atuais meios e canais de comunicação tais oportunidades de alcançar muito mais ao mesmo tempo, aonde no passado não era possível, diante do avanço tecnológico alcançado e que ainda evoluirá ainda mais. Dentre os atuais, diversos fazem trabalhos esplêndidos, enquanto outros, infelizmente, estão faltando em vossas propostas. A cada mensagem de nosso plano para o material, sempre se questione, sempre estejam alertas e que, ao serem colocadas diante dos questionamentos, comparem com as respostas das obras de Kardec, pois respostas distantes de suas respostas já ditas não devem ser levadas com seriedade. Estejam atentos. As novidades fazem com que a curiosidade tome conta de seres e assim possam ser iludidos. Muitos são verdadeiros obreiros do Pai, outros estão no caminho, outros tantos colocam outros sentimentos à frente da verdade. Mais vale uma verdade que na dúvida não seja divulgada do que uma dúvida que vire manchete. Estejam sempre alertas e tenham o intuito da investigação e comparação com obras já deixadas por ícones como padrões para comparações e base de estudo. Mais uma vez, eu posso falar o mentor e sua equipe, que eu sei que é mais do que um, mas esse aqui, mais uma vez, foi mais direto que isso, impossível, né? Muito claro, não tem muito o que falar, né? Então estejam atentos a todos os colegas, canais, médiuns, visionários, todos aqueles que passam informações da espiritualidade, inclusive com esse canal. Sempre temos, que ele diz aqui, como obra de base, principalmente de base do Espiritismo, são as obras do codificador. Para aqueles que não conhecem, o codificador é Allan Kardec. Ele deixou obras básicas, começou como o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, logo após o Livro dos Médiuns e tantos outros, né? São 5 a base, me falhou a memória os últimos 2, mas esses 3 são os mais conhecidos e devem ser sempre colocados como base, como aqui diz, como referência para todas as mensagens, quaisquer que sejam feitas por quaisquer que sejam os canais, seja psicografia, psicofonia, vidência, clarividência, a incorporação parcial ou total, qualquer que seja o contato do plano da 4ª dimensão com o nosso plano da 3ª dimensão. A base está lá. Aqui diz, bem claro, e eu acredito nisso também. Deve ser questionada comparando com as respostas das obras de Kardec, pois respostas distantes, ou seja, palavras ou mensagens recebidas,
que sejam distantes, ou seja, que não sejam iguais, sejam conflitantes, né? Das respostas já nesses livros não devem ser levadas com seriedade. Inventar, né? Alguns, como que eu vou dizer isso de uma forma ética? Algumas mensagens passadas, escritas, ditas, quaisquer que seja o canal feito, algumas mensagens elas são conflitantes. Por que conflitantes? Não quer dizer, pelo menos na minha visão, não quer dizer que tudo o que aconteça no plano espiritual estejam nesses livros. Até porque muita coisa não é para ser revelada. Não temos condições, não temos conhecimento, não conseguiremos entender da mesma forma, até porque estamos numa condição de dimensão inferior. Estamos na terceira dimensão, inseridos numa carne, numa crosta terrestre, a qual sofremos influências de todos os tipos, externamente e internamente. Estamos presos, entre outras palavras, vamos usar esse termo, estamos presos na carne. Uma carne densa, né? E com essa densidade faz com que, ao encarnarmos, estejamos esquecidos do que fizemos e em busca constante de nossa melhoria, mas qual melhoria, né? Acho que é uma dessas primeiras perguntas. Melhorar o quê? Melhorar para quê? Melhorar por quê? Né? São algumas questões que aparecem entre tantas. Algumas mensagens, eu particularmente, eu tenho passado. Talvez essa seja a razão da mensagem, porque eu passei 2, 3 dias no final do ano ouvindo muitas mensagens de outros canais, alguns de vários tipos de comunicação. Algumas são bem sucintas, diretas, objetivas, você não tem dúvida nenhuma. Até porque não estão falando nada ao contrário, pelo contrário, só intensificando o que já foi dito, né? Porém, tem algumas outras que criam dúvidas grandes, enormes. Não vou citá-las aqui, até porque a nossa intenção não é julgar, e a nossa intenção não é apontar ninguém como errado ou certo. E se a gente apontar o certo ou o errado, estaremos segregando, segmentando, e essa não é a intenção do nosso comentário. A mensagem é bem específica. Toda mensagem que vocês recebam comunicação se baliza sobre as obras do codificador. Tem alguma mensagem, alguma coisa escrita que seja longe desse conhecimento colocado, codificado, sintetizado, pare para pensar melhor e refletir. Elas são próximas ou dizem, em outras palavras, as mesmas coisas que estão nesses livros? Pode ser que seja uma mensagem correta, pode ser que seja uma mensagem verídica. Por que podem? Porque também lá está escrito que alguns espíritos, né, podem com o tempo iludir o próprio médium com palavras bonitas, com palavras coloquiais, mas que a sua mensagem fica sem sentido, sem muito valor, mas com palavras que amenizam, digamos assim, a alma e o coração das pessoas para aos poucos irem sendo iludidas, né? E outros são tão claros e tão objetivos que fica muito difícil duvidar. Mas como sempre diz, sempre, inclusive deste mensagem, estejam sempre alertas e com o intuito de investigar, sempre. Perfeito? Acho que não tem muito mais o que falar.
só peço para os colegas que estejam não seguindo o caminho que lá atrás começaram. Nós sabemos que médiuns sempre temos, como que eu vou usar a palavra? Médiuns somos influenciados de várias formas. Algumas nós sentimos, outras vemos depois que fomos influenciados, de vários sentidos diferentes. E a única coisa que eu peço ao Pai que ilumine a mente daqueles que hoje não colocam a verdade como o principal a ser feito nesse trabalho. Para que esses irmãos que hoje a verdade não é o ponto inicial, ou seja, a veracidade não é o principal, que o Pai coloque mais amor, mais sabedoria, e que eles se convençam de que, como dizem, né, nas escrituras, não se vendam por moedas. Não queiram fazer moedas com a palavra do Pai e seus prepostos, que são tantos, que fazem enormes trabalhos, como aqui mesmo diz, e a gente já leu alguns ótimos obreiros do Pai. Então pedimos ao Pai para aqueles que infelizmente se deturparam do caminho, que consciente ou inconscientemente se deixaram iludir ou foram iludidos, ou decidiram fazer de forma não correta, que caia em seu coração e sua mente a vontade de retornar ao caminho correto. Que não falham mais, que a falha acabe. Assim seja. Obrigado, irmãos. Sejam todos bem-vindos sempre que puderem. Mais uma vez, dá aquele like, comentário. Estamos no aguardo de mais questionamentos. Vamos para no futuro alguns vídeos diferentes, não só na psicografia. E vamos divulgar para que consigamos auxiliar mais famílias. Tá ótimo? Muito obrigado mais uma vez. E vamos finalizar agradecendo a todo o corpo espiritual. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos, Senhor, que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e faça com que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que puderam assistir e vão assistir a essa reunião. Pedimos, Senhor, a paz em seu coração e mente, para que possam ser auxiliados assim que se comprometerem com o Pai, assim que se conscientizarem que estão perdendo tempo, que estão perdendo oportunidades, que estão se martirizando sem necessidade. Ajudai, Pai, essas entidades que ao desencarnar viram muita coisa diferente do que esperavam. Muitos estão perdidos, desiludidos, presos a valores, presos a condições, presos à matéria, presos a sentimentos. Faça, Pai, com que eles tenham a cada segundo, por um segundo que seja, a oportunidade de abrir seus corações e mentes para que sejam auxiliados por tantos que estão aguardando que estendam a mão para que possam ser auxiliados, pois sabemos que auxílio só é possível para aquele que aceita, e que o tempo de cada um deles seja o menor possível nas sombras do conhecimento, e que venham para a luz o quanto antes. Que um dia, Pai, se estiver nessa situação, que eu possa, o coração e a mente, poderem estar abertos o quanto antes. Assim seja. Obrigado, Senhor, mais uma vez por ser uma ferramenta do Senhor.
E que enquanto puder, enquanto se vocês quiserem, estarei aqui sempre à disposição. Assim seja, Senhor. Não esqueça, curta, comente, compartilhe.